Muito boa noite a todos. Boa noite, estudante Sara Gomes. Tudo bem? Tudo. Agora, no ar, o sistema Engenho de Letras Devagar e Sempre. Teremos um bate-papo aqui com a estudante Sara Gomes, do nono ano, 14 anos. Para começar aqui, Maquiavel, né, o livro que a gente vai estar discutindo hoje é sobre O Príncipe, uma obra muito importante dele, que foi justamente por causa dessa que ele ficou tão conhecido praticamente o mundo todo, né? Até que eu acho que nas faculdades, especificamente de direito, ele deve ser citado e com certeza é pedido conhecimento que as pessoas tenham dele. Porque ele teve sim grande influência, tanto é que alguns políticos, todos, e conquistadores como Napoleão Bonaparte, encontraram no livro O Príncipe um verdadeiro guia sobre como agir diante do poder, né, de uma república ou um principado, que ele cita aqui esses dois sistemas, mas a princípio é só o principado mesmo. Vamos falar sobre um pouco da biografia dele. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 1469, e ele teve um grande papel no Renascimento italiano. Ele foi político, ele foi historiador, autor teatral e até poeta, mas ele só foi ficar reconhecido mesmo depois de um texto filosófico, né, da filosofia, e que ele entrou para a história com isso, né, principalmente com o texto que a gente vai falar hoje. Começando pela teoria, né, a frase que ele deixou bem claro no livro, que é entre ser temido e amado é melhor, é preferível, é mais seguro ele ao poderoso ser temido, porque ele achava que sendo temido é assim que a população, os cidadãos vão ter mais como ele vai ser temido, ele seria mais fácil das pessoas seguirem o que ele dizia, né, e tal, do que Amado, porque Amado ele não trazia tanta segurança. Na concepção dele, achava que se tornava mais vulnerável que outra pessoa aparecesse e tomasse o poder de quem já estava. E esse negócio de tomar poder até me lembra que ele falou aqui também que é muito melhor seguir os conselhos e as tradições dos antepassados do que algo novo, entendeu? Assim, pode evoluir. Digamos que ele tinha uma certa teoria, tipo assim, não, vamos trabalhar com o passado, mas vamos evoluir, vamos melhorar o que já existe. Porque se tornava vulnerável a forma como que ele achava que alguém poderia tomar o poder. Tanto é que ele fez isso para um príncipe italiano, que sim, foi publicado esse livro 5 anos depois da sua morte. E eu acho que, assim, essa obra especificamente, ela aborda só política mesmo. Tudo que gira em torno desse livro é realmente ele dando os conselhos, ele mostrando a opinião dele e abordando assuntos de direito, né, e tudo mais dentro desse livro. Atitudes e decisões, ele mostra os passos que ele seguiria se fosse ele, e tanto é que muitos políticos atualmente seguem bastante os seus pensamentos, as suas teorias. E eu acho que ele foi um grande filósofo, um grande escritor também, porque não é só essa obra que ele tem várias outras. Só que a que a gente está falando agora é o príncipe, né? Tanto é que depois, aqui no livro, ele inclusive cita que o adjetivo maquiavélico foi criado com base no seu sobrenome, né? Está a associação, se é ou não justa, cabe ao leitor o príncipe avaliar. Que é o quê? Ele vai avaliar se tem relação, porque vamos, assim, é uma palavra polissêmica. Então, o eleitor que tem que distinguir aí o que ele acha, o que se ele concorda ou não com isso, entendeu? Bom, O Príncipe, de fato, é a principal obra de Maquiavel, a mais conhecida dele. Essa obra foi escrita no século XVI, ou seja, é muito importante que nós possamos entender o contexto histórico para nós compreendermos a obra com as lentes da época. Século XVI, estamos aqui na chamada Baixa Idade Média. O que é a Baixa Idade Média? Já é o final da Idade Média.
Quanto mais próximo do século VI, nós temos a chamada Alta Idade Média. E a obra de Maquiavel está nessa transição histórica, já no fim da Idade Média, século XVI. Por isso que é importante conhecermos. Muita gente chama a Idade Média de período das trevas. Isso é até um equívoco, porque há muitas produções interessantes na chamada Idade Média. Certa feita eu fiz um curso de História da Cultura Ocidental e nós estudamos as produções musicais. E tem muita obra musical, principalmente de fundo religioso, religioso no sentido de religar, né, de transcender, muita coisa bonita nesse período histórico. Até porque cada época tem suas particularidades e precisa ser compreendida com as lentes do momento. Então, retomando, interessante que Maquiavel nasceu e morreu em Florença, um dos precursores do pensamento moderno, né? Ele é um dos autores mais fortes mesmo do pensamento moderno. Em que sentido eu falo isso? Ele pensava o Estado aí com E maiúsculo, no sinônimo de poder público. Ele pensava o Estado e o governo, ou seja, o ato de governar, como realmente são. Por isso que é muito importante o que a Sara falou. Ela trouxe uma colocação muito presente na obra, né? Em que Maquiavel fala em que entre ser temido e amado, se tem que se escolher uma opção, se escolhe o quê? Como a Sara falou, ser temido. Melhor no sentido de ser menos inseguro. Eu sei que deu para perceber bem no livro que até esse negócio de ser temido e amado, ele ora seria piedoso e bondoso, e ora seria rigoroso, e inclusive claramente temido, né, pelos seus inimigos, porque o que ele foca bem aqui é isso, é não deixar que o poder seja tomado por outra pessoa. Então, outra pessoa que eu digo justamente são os inimigos que ele está falando aqui no livro. Exatamente, Sara. Aí a ideia, né? Nessa obra, ele apresenta o que o governo é. Ele, digamos, é um cirurgião do estudo do governo do Estado. Ele analisa como o governo e, consequentemente, os estados são e não deveriam ser. Há uma diferença muito grande entre ser e dever ser. Antes de continuarmos, eu gostaria que você mostrasse, Sara, se você tiver aí, o livro. Você tem um livro aí perto de você, tem? Eu tenho, sim. A versão que eu tenho é a HQ, né, em quadrinhos. Mas existem muitas outras edições e versões. É esse aqui. Exatamente. Essa versão ela é bastante fiel à obra, como a Sara falou no início do nosso encontro virtual. Esse assunto ele é muito estudado nas áreas humanas, né, nas chamadas ciências humanas. Na Faculdade de Direito, esse tema é bastante debatido em nível de mestrado e doutorado. Então, é um livro bastante presente. É um livro que, digamos, ele é atemporal, ele é infiel. Quem conhece a versão sabe que é bastante fiel à obra original, preserva bastante a linguagem, é uma tradução muito bem feita, que é uma tradução que tenta ser acessível para os dias de hoje, ao mesmo tempo sem perder a essência. Sim. Eu acredito que ela foi feita para qualquer tipo de público, especificamente o público mais novo, para ter já o conhecimento básico sobre quem ele foi, o que ele achava e tudo mais. Mas ele consegue se adaptar para o público mais velho, que, por exemplo, está na faculdade e tal. Apesar de existir, sim, as outras versões, que eu acho que com certeza tem uma linguagem mais complexa, mais formal. Porque aqui é uma versão em quadrinhos e, teoricamente, tem que ter uma linguagem mais simples para ficar mais entendível. E quando nós traduzimos uma obra, lembrando que isso foi traduzido, né, de outro idioma para a língua portuguesa, naturalmente a perda de informação. Até porque certos termos, como você já falou, são polissêmicos. E se são polissêmicos, admitem múltiplas
múltiplos significados, né? Mas, em sua essência, por tudo que eu já estudei desse autor, essa versão realmente ela é bastante fiel ao que, teoricamente, esse pensador tentou passar. Retomando aqui um ponto muito importante da obra, é que há uma segregação entre a moral da pessoa e a lógica que rege os governos. Ele separa o que seria a moral. Moral é um tema que é estudado na faculdade de Direito. Temos um gênero chamado ética. Dentro desse gênero, nós temos duas espécies, o direito e a moral. O direito é uma espécie do gênero ética que tem uma característica de trazer a obrigatoriedade social em seu âmbito. Já a moral não. A moral é algo que está na nossa mente. Às vezes, nós não infringimos norma alguma, porém, temos uma consciência que nos chama a atenção, essa consciência que nos faz questionar está aí no campo da moral. E Maquiavel, ele procurou nessa obra separar a moral relacionada à pessoa, aquilo que nos atormenta enquanto pessoas, da lógica que rege os governos. E como você bem disse, Sara, se eu pudesse resumir essa obra em uma única passagem, eu considero que, de fato, você acertou em cheio quando disse que ele falou, né, que entre ser amado e temido, o que é melhor, Sara? Entre ser amado e temido para Maquiavel? Temido. Temido, né? Exatamente. O ideal seria o quê? Que o príncipe pudesse ser as duas coisas. O príncipe no sentido de governante, né? Mas nem sempre é possível. Então, é menos inseguro você ser temido. A Sara falou outro aspecto interessante desse livro, que é exatamente o quê? A perpetuação no poder, né? Você falou isso, que é uma preocupação muito grande de Maquiavel em doutrinar os governantes para que eles se perpetuem no poder. Não é isso que você falou? Com outras palavras? Portanto, se nós partimos desse raciocínio, podemos concluir que, para Maquiavel, o príncipe tem como um de seus objetivos, né, buscar a harmonia em seu reinado. Qualquer governo precisa do mínimo de harmonia. Nada se Tanto é que tem aquela coisa, né, que ele fala aqui bem no livro, que ele justamente por isso, ele tem que ter controle e equilíbrio sobre a sociedade dele, para evitar que problemas futuros venham para atrapalhar. Então, por exemplo, pelo que ele diz aqui, como se viesse algum problema, quaisquer que seja, ele já tinha uma base do que ia fazer, ele já tinha um equilíbrio correto e autocontrole na situação. Exatamente. Eu disse há pouco, né, que Maquiavel foi a expressão do pensamento moderno. Isso que você acabou de falar é muito presente hoje, em termos de Brasil, quando nós estudamos a diferença de governança e governabilidade. Esse estudo da diferenciação de governança e principalmente governabilidade, essa temática da governabilidade, ela remonta a Maquiavel. Acabamos de falar que o príncipe deveria objetivar o quê? A harmonia, a paz em sua gestão. Isso tudo a ver com governabilidade, que são condições políticas para o exercício do mandato, que hoje se fala em mandato, né? Estou trazendo o tema para a realidade do Brasil. Governabilidade, que seria essa harmonia que Maquiavel diz que é imprescindível o governante ter para governar. Isso é um conceito atual, governança e governabilidade. Às vezes as duas andam juntas, às vezes não. O que seria a governabilidade? Eu já disse, condições políticas para o exercício de qualquer mandato. Governança são condições técnicas. É você ter expertise, é você ter know-how. Maquiavel não foi
nessa seara, ele não se estressou com condições técnicas. A preocupação dele foi exatamente com a harmonia, a paz, que hoje se chama de quê? De governabilidade. Muitas vezes se tem governança e não se tem governabilidade. Outras vezes se tem governabilidade, mas não se sabe gerir a máquina. Aí a gente volta para a discussão. O ideal é que as duas coisas caminhem concomitantemente, não é, Sara? Uhum. É o ideal, é o que se busca. Nem sempre uma coisa anda de mãos dadas com a outra. A questão é, estando em momento de crise, o que fazer? Aí, Maquiavel é bastante cirúrgico, ele diz o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, principalmente hoje. Estando em momento de crise, cabe ao governante primeiro se controlar, né? Primeiro ter autocontrole, saber gerir a situação e superar as dificuldades. Havendo crise, esse governante tem que ter a capacidade de observar a situação, diagnosticar, controlar e superar as dificuldades impostas. Esse governante tem que ser tanto quanto inabalável, né? Uma preocupação do livro é com a questão da fortuna. Fortuna aí não no sentido de ter dinheiro, a fortuna aí como sinônimo de sorte, né? Ele se preocupava. Assim, ele fala, né? Tem até o negócio do virtude e da fortuna, que ele Isso. tinha que fazer com que a fortuna se virasse a favor dele e não a favor dos inimigos. Situações imprevisíveis acontecem. O que fazer? Observar, diagnosticar, controlar, saber gerir, tudo em prol da harmonia. Então, quando ele fala de fortuna no livro, ele não está querendo dizer de dinheiro, de prosperidade, não. Ele está querendo falar o quê? A fortuna no livro é sinônimo de acaso, sinônimo de sorte, né? Mas eu poderia dizer, Sara, que essa ideia de fortuna traria ao príncipe a responsabilidade de criar estratégias para sempre se preparar para o acaso? Sim ou não? O que é que você acha? Eu acho que sim, porque ele frisa bem a história do equilíbrio, né? Porque assim ele vai trazendo estabilidade, uma situação mais estável. O príncipe, ele tem que se antever ao futuro, né? Se ele planejamento ele pode ser operacionalizado por várias vertentes. Pode ser estratégico, tático, operacional. Observe que a preocupação do Maquiavel é com o planejamento estratégico. Por quê? Porque o estratégico vai embasar o tático e, por sua vez, vai embasar o operacional. Isso é estudado em faculdade de ciências contábeis, administração, economia. Então, olhe como esse livro ele é rico para outras áreas. Ele não é um livro só importante para a política, não é um livro importante só para a filosofia, não é um livro importante só para o direito. É um livro importante para diversas áreas. Esse príncipe, ele tem por missão, e se tem por missão, planejamento estratégico, ele tem que criar estratégias para estar sempre preparado para o acaso, para a fortuna, para ter uma boa sorte. Né, não, Sara? Bom, muitas vezes as pessoas dizem assim, utilizam um adjetivo chamado maquiavélico. Sara, quando as pessoas falam fulano é maquiavélico, o que as pessoas estão querendo dizer com isso? O que é que você acha? Já ouviu falar nesse adjetivo? Assim, a convivência que eu tenho, as pessoas que eu conheço, eu nunca ouvi, não, ninguém falar não, mas eu já conheci, assim, porque eu já vi em alguns textos. Mas a Sim. fala, a pronúncia, o que vem à cabeça da pessoa quando escuta, é de algo assustador, algo que teme, né? Algo assim muito, nossa, o que será isso? Deve ser abominante, algo assim horrível.
Exatamente, exatamente. Eu acho que as pessoas utilizam esse adjetivo buscando denegrir a imagem de Maquiavel. Maquiavel foi um cientista. Ele analisou o mundo como era em sua época. Ele fez um diagnóstico. Ele não se estressou, pelo menos nessa obra, com o que deveria ser. Ele analisou o que é. As pessoas utilizam esse termo maquiavélico no sentido de dizer que algo é premeditado, que a pessoa é má, atribui muito a Maquiavel uma prática do dividir para conquistar. Ou seja, o dividir para conquistar, digamos, seria uma explicação, entre várias, para o Maquiavel. A meu ver, é uma injustiça com o autor. Por quê? Porque ele se esforçou, o esforço acadêmico dele foi procurar compreender a sua realidade. E ainda, quando falam sobre Maquiavel, eles dizem a seguinte expressão, que é de Maquiavel o pensar de que os fins justificam os meios. Isso não está em momento algum escrito na obra, né? Ele não escreveu com essas palavras exatas que os fins justificam os meios. Porém, por algumas interpretações de sua obra, literatura é isso, não se esqueça que essa obra também tem o seu viés literário, e se é literatura, admite múltiplas interpretações. Digamos, se estamos diante de um príncipe que entre ser amado e temido, se ele tiver que optar, ele vai optar por ser temido. Se estamos diante de um príncipe que tem que driblar crises, podemos deduzir por uma interpretação de que ele tem que buscar a superação das crises. Então, por essa perspectiva, há quem defenda que os fins justificam os meios. Porém, desse jeito, né, Sara? Em momento algum está escrito na obra, né? Bom, o que é que você acha, Sara, dessa frase? Os fins justificam os meios. Em que o príncipe consiga manter aquela estabilidade, o equilíbrio. Achar que qualquer fim é motivo para você utilizar qualquer meio, isso seria muito pobre. E o pensamento de Maquiavel muitas vezes é chocante, pode ser tudo, menos pobre. É um pensamento tão rico que é atemporal. Agradecer aqui, não só a todas as pessoas que estão vendo, mas eu queria fazer um agradecimento especial à minha avó e às minhas tias que estão vendo. E eu acho muito importante o apoio que especificamente a minha avó sempre me dá. Inclusive, antes da live começar, a gente já estava conversando sobre o que eu ia falar e tudo mais. E eu queria agradecer muito a ela, que eu sei que ela está vendo isso aqui e deve estar rindo muito. Mas você foi super bem. E um debate bastante produtivo, né? Sobre o Príncipe de Maquiavel. Fizemos um resumão aqui da obra. A intenção desses encontros literários, que serão mensais, é estimular a curiosidade pela leitura da chamada alta cultura. A base da cultura ocidental, cristianismo, cuja raiz é o judaísmo, que mais? Direito romano e a antiguidade grega. Isso é fundamental para você compreender o presente e agir como ser pensante. Então, esse momento literário de hoje, de mãe para filha, de filha para mãe, esse dueto literário e filosófico, se encerra em poucos segundos. E gratidão a todos os presentes. É uma honra tê-los aqui. Leiam sempre, questionem sempre. E é isso aí. Como diria Nietzsche, saindo de Maquiavel e chegando a Nietzsche, avante, né? Abraço. Tchau, tchau.